Vamos então tentar entrar em direto com João Guerra, o treinador de futebol. Até há bem pouco tempo esteve também a treinar o Juventude de Évora. Muito boa tarde, João. Olá, boa tarde, Paulo. Não sei se me estão a ouvir nas melhores condições. Queria desde já boa tarde a todos aqueles que me estão a ouvir e a ver, penso eu, e agradecer o convite ao Paulo, à RNA e ao programa Bancada Desportiva para estar aqui presente. É um prazer estar também à conversa com um jovem treinador de futebol, salvo erro, 30 anos ou 31? 30 para 31. 30 para 31, é daqui a pouco tempo, não é? 16 de março, é isso? 16, correto. Afinal, tive a ver mais ou menos como é que era a idade do João. João, é um prazer recebê-lo na bancada e começar a nossa conversa pelo início do seu percurso. O João Guerra vai fazer 16 de março 31 anos, nasceu em Alter do Chão, foi em Alter que começou também a sua caminhada no futebol, no Alter, nas escolinhas do Alter. Ainda se lembra como tudo começou? Sim, falar daquilo que é o meu enquadramento no futebol é puxar a cassete atrás, reviver os tempos em que, de mão dada com o meu saudoso pai, ainda ia ao campo pelado do Fragel del Rei, Alter do Chão, ver a Associação Desportiva de Alter. E a introdução ao futebol foi feita por aí, foi feita a ver recortes de jornais dessa época, e depois, mais tarde, com a introdução, como disse bem, naquilo que era as escolinhas de futebol da Associação Desportiva de Alter. Foi aí o meu início propriamente dito no futebol. Não que os meus pais na altura me levassem ao futebol, apesar desta idade, sou ainda do tempo em que os pais não haviam um acompanhamento muito grande, muito assíduo, havia uma preocupação sim, mas não havia um acompanhamento como hoje em dia existe. Outra época, apesar de ser um passado recente, mas uma época já diferente daquela que hoje assistimos. E a minha introdução no futebol foi por aqui. Não fui já a maioria dos demais, foi através das escolinhas de futebol e anteriormente já ir ver jogos da equipa sénior da Associação Desportiva de Alter no mítico campo Fragel del Rei. Foi por aí a minha introdução, que foi a equipa e a equipa da minha terra natal, onde já tive o prazer também de pertencer àquilo que são os seus órgãos sociais. Fomos de uma vila do distrito de Porto Alegre, um certo concelho, e do qual eu tenho um enorme prazer a fazer parte daquilo que é a sua história. João, que memórias guarda desses tempos de formação? Até porque o João começou no futebol, mas depois, na passagem para sénior, foi para o futsal. Que recordações tem desses tempos da formação do Alter? Que memórias guarda também desse tempo? Olha, acima de tudo, guardo memórias de muito prazer, de grande camaradagem, de jogar empolado, frio, chuva, lama, e acima de tudo isso, momentos hoje em dia de nostalgia por aquilo que foram os momentos bem passados. Aquilo que era para nós mais prazeroso enquanto objeto de brincadeira é ir para o campo de futebol, jogar futebol independentemente de ser para o lado, e são essas as imagens e são esses os recortes que me vêm à memória. Era passar as tardes a jogar futebol em conjunto com os amigos da terra, no campo de futebol. Era isso a nossa infância, era isso a nossa forma de estar na altura, e são essas imagens que guardamos. Como disse bem, naquilo que foi a minha transição para o futebol sénior, já paralelamente àquilo que foi o início do meu percurso como treinador, vou para o futsal, porque também foi muito daquilo que foi a política da Associação Desportiva de Alter nessa altura, foi abdicar do futebol sénior e apostar naquilo que era a modalidade de futsal. Todavia, como também no meu percurso académico tinha jogado na equipa de futsal universitária da Associação Académica da Universidade de Évora, foi juntar o útil ao agradável e dar continuidade a essa introdução no futebol universitário, dei continuidade ao jogo de futsal na Associação Desportiva de Alter, porque era a equipa sénior na altura que estava em atividade no clube para podermos praticar a modalidade, neste caso, do futsal.
São memórias que ficam guardadas também no nosso baú de recordações, daquelas que nós gostamos, até porque ficam amizades para toda a vida e momentos que ficam connosco sempre. Há pouco falou em alguém muito especial para o João Guerra, alguém que já partiu há 18 anos, que é uma brutalidade um jovem como o João, como qualquer outro, perder um pai tão cedo. Essa falta desse pilar na sua vida moldou de alguma forma também nas suas escolhas? Olha, acredito que sim, porque nós quando perdemos um ente querido, um pai e uma mãe, perde-se referências naquilo que é uma família estruturada, onde olhamos para aquilo que são os nossos pilares, pai e mãe, e queremos seguir o exemplo, e o João desde os 12 anos, que não teve tão próximo essa referência do pai. Todavia não posso queixar, porque aquilo que foi a educação, os valores transmitidos por aquilo que era o meu núcleo familiar, mais próximo quer da minha mãe, quer da minha irmã, acho que do ponto de vista daquilo que é a minha educação e aquilo que é o meu caráter e os meus valores, acho que foi muito bem conseguida a tarefa delas, e aí não perdi nada. Agora perdi aquilo que toda a gente perde quando se fica sem um pai aos 12 anos, que é aquelas referências do crescer com alguém que nós queremos, reconhecemos aquilo que são os seus valores e queremos crescer junto para orgulhar e mostrar aquilo em que nos tardamos. Perdemos essas referências e como se deve imaginar, perde-se também uma parte de nós, um porto de abrigo, uma segurança. Por outro lado, e esta é a minha forma de entender o momento, de entender a situação, ganha-se outras bagagens, outras ferramentas, que é ir à luta, que é olhar como uma adversidade que se nos foi dada, que nós conseguimos superá-la e dar a volta por cima, e é sempre neste enquadramento que eu olho para a situação. Temos que entender, ou melhor, por outro lado, entendo-a desta forma, tenho que a aceitar, agora que não é fácil, não é, é uma ferida que que irá estar certamente marcada para o resto da vida, mas que ao mesmo tempo, por outro lado, me permitiu olhar a vida a partir desse momento de maneira diferente. E aí não agradeço aquilo que me aconteceu, mas por outro, como efeito secundário, acho que me tornou ainda numa pessoa melhor, num homem melhor e com uma perspectiva da vida diferente. Permita-me pegar nas suas palavras que escreveu no dia 24 de fevereiro: aqueles que amamos nunca morrem, pois estarão sempre nos nossos corações. E isso é daquelas verdades dolorosas, mas indesmentíveis, porque fazem-nos também crescer. E estou certo, como agora o João disse, e muito bem, cresceu com essa... infelizmente com essa mágoa, mas também com essa fortaleza que se vai criando. Falámos também da família, já voltaremos à família, porque já verifiquei que gosta de fazer também bons treinos com o seu pequenote, mas falando daquilo que é o seu percurso. Começamos por jogar a bola, jogar a futsal, daí a passagem para o treino, para essa paixão que tem e que é mais que visível por parte do João, que é o de ser treinador. Como é que surgiu também esse apetite por gerir uma equipa de futebol? Olha, foi no João, e certamente foi o apetite que surgiu, como em muitos outros jovens treinadores, quando começam a perceber ali naquele limiar juvenil, júnior, sénior, que a capacidade para poder jogar a um nível elevado é diminuta, e começa aí a surgir e a alavancar-se uma oportunidade de olhar para o jogo de maneira diferente e olhar para ele e entendê-lo do lado de fora, isto é, enquanto treinador. E foi nessa altura dos 17 anos que, na Associação Esportiva de Alter, em que eu estava enquanto jogador de futebol sénior, sendo júnior, surgiu a possibilidade, através do presidente da Associação Esportiva de Alter, na altura, o meu amigo Jorge Copeto, de treinar a equipa de futebol sénior feminino, ainda com 17 anos. Essa foi a minha primeira experiência enquanto treinador de futebol, com uma equipa sénior feminina com 17 anos, e o convite surgiu por intermédio desse amigo, do Jorge, o qual sou muito grato, porque certamente o convite surgiu porque eu, se calhar, na altura já via em mim algumas capacidades, alguns valores do ponto de vista humano que pudessem fazer a condução de uma equipa
de uma equipa de futebol, tanto mais uma equipa sénior feminina. E a paixão começa desde aí. Começa a ter-se a olhar para o jogo de maneira diferente, a querer seguir um caminho no treino diferente daquilo que tinha sido o caminho enquanto jogador, porque percebemos que ali a possibilidade de se ingrar a um nível profissional é muito diminuta ou quase impossível, e começamos a perceber que se nos focarmos num outro caminho, que é o treino, que pessoalmente me dá muito mais gozo que enquanto me dava o jogar, e o jogar dava-me um imenso prazer, mas é a partir daí que nós percebemos que, focados, dedicados à procura de competências, estando organizados, que poderemos atingir um patamar enquanto treinadores que não conseguiria atingir enquanto jogador. E foi muito através daí que começa o sonho, o objetivo. Não gosto muito de falar em sonhos, gosto mais de falar em objetivos, e foi muito a partir daí que começa o meu objetivo, tanto profissional como de vida, porque é a partir daí também começo a entender que o meu caminho enquanto do ponto de vista académico teria que ser por uma formação superior ao nível da educação física e das ciências do desporto, precisamente já para me dar algum background para aquilo que é a tarefa do treino desportivo, e é a partir desse momento, dos 17 anos, que começo muito claramente na minha cabeça a definir aquilo que teria que ser o meu caminho ao nível pessoal, ao nível profissional, ao nível académico, que passou tudo por direcionar e potenciar aquilo que poderiam ser as minhas competências para um dia mais tarde poder tentar chegar a um patamar profissional. E tentou sempre também conciliar esse percurso. O João é licenciado em Ciências do Desporto, com mestrado em Ensino de Educação Física, especialização em treino de futebol, com uma nota fraquinha de 19 valores. Conseguiu ir conciliando os estudos também com o seu percurso de treinador, porque passou pelo Alter em diversos escalões de formação, também no Juventude, no Santo Amaro em Sozel, no Elvas, e depois então o Juventude destaca em termos do seu percurso, até há bem poucas semanas atrás. Como é que foi também ir tentando conciliar aquilo que foi o que é inequívoco ser um percurso feito de formação, essa formação académica na universidade, com o facto de ter tentado sempre continuar a treinar equipas de futebol? Olha, foi uma preocupação também muito minha em não perder o contacto com aquilo que era a prática do treino propriamente dito, e o facto de entrar na faculdade percebia que não podia perder aquilo que era o contacto, até para não perder aquela fonte de experiências, de enriquecimento, e poder colocar na prática todo aquilo que nós poderíamos absorver na teoria. E foi também uma preocupação muito minha não perder aquilo que era a ligação que tinha ao treino, também do ponto de vista daquilo que é a construção do meu percurso enquanto treinador. Percebia, e na altura, para poder atingir patamares superiores, que teria que estar obrigatoriamente ligado ao processo de treino e à competição, para poder, passo a passo, ir construindo aquilo que era a minha caminhada. Mas foi sempre algo que tive em mente, foi, apesar, aliar aquilo que é a formação académica àquilo que era a experiência profissional, em simultâneo com a licenciatura. Até porque nós, na licenciatura em Ciências do Desporto e com a especialização em futebol, há um estágio que temos que fazer, e eu iniciei esse estágio entre aspas mais cedo, porque comecei logo a partir do segundo ano de licenciatura a dar continuidade àquilo que era a minha experiência profissional no treino, e não perdendo a ligação ao treino desportivo, porque entendi que seria preponderante para aquilo que pudesse ser o meu futuro, e para a construção também daquilo que é o meu perfil enquanto treinador. Entendi que era muito mais rico, seria muito mais trabalhoso, mas que os dividendos poderiam ser maiores, e foi nessa premissa e nessa perspectiva que procurei eu ter esta dicotomia nessa fase da minha vida, que era paralelamente ao percurso académico, não perder a oportunidade de estar no treino desportivo.
E foi assim que foi caminhando, concluiu a licenciatura, depois, como disse, fez o mestrado, a especialização. Aliás, no seu percurso nota-se que há uma preocupação vincada em estar de tentar constantemente a buscar formação para que os seus horizontes também não se fechem e estejam sempre abertos a novos conhecimentos, a nova forma de ver também o futebol. Sim, foi também muito esta reflexão crítica que o AKB Académica que me trouxe, foi fazer perceber que o mundo está em constante mudança e o futebol faz parte do mundo, porque nós treinamos homens, dia a dia está a evoluir e não só do ponto de vista específico, eu não falo do treino, não falo do jogo propriamente dito, mas tudo à nossa volta evolui e, consequentemente, o treino e o jogo também vão evoluir. Tenho uma premissa para mim que é aquilo que sei hoje poderá chegar para hoje, mas aquilo que poderemos necessitar de saber amanhã pode ser necessário irmos à procura. Procura do conhecimento constante é um princípio que tenho para mim. Depois é transformar esse tipo de conhecimento em reflexão para poder nos poderes tornar melhor. Agora é um facto que procuro constantemente formação, atualizar conhecimentos, beber de outras perspectivas, porque, como disse uma vez Fábio Capello, se não estou em erro, o treinador é um ladrão de ideias, e quanto mais não seja nós ouvirmos de colegas determinado tipo de ideia que nós poderá fazer sentido para aquilo que é o nosso processo de treino, para aquilo que é a nossa ideia de jogo, ou até para aquilo que é a nossa forma de ser e de estar. E é muito por aqui, é uma procura constante de melhoria, de conhecimento, porque só assim é que nós nos podemos sentir mais capazes e mais preparados para quando tivermos as oportunidades de poder agarrá-las e poder ter sucesso nelas. Até porque o saber nunca ocupa espaço e nunca é demais, é uma ferramenta essencial para também lidarmos com todas as situações esperadas e inesperadas. João, do seu percurso, obviamente que se destaca a sua entrada no Juventude de Évora, primeiro como treinador adjunto, também coordenador técnico. Pode-me falar um pouco daquilo como foi, como se deu a sua entrada no Juventude de Évora e depois aquilo que foi até hoje o seu maior desafio, que foi ser o treinador principal da equipa do Juventude? Olha, eu tenho duas passagens pelo Juventude Sport Clube. Mas primeiro, e como ponto prévio, o Paulo entende perfeitamente, por respeito ao clube e aos atletas do Juventude Sport Clube, não irei pronunciar nada que tenha respeito à minha saída do clube, pois tudo o que se possa dizer agora poderá ser considerado destabilizador e não é isso que pretendo, nem essa é a minha forma de estar. Agora, não há qualquer tipo de problema de falar no clube, naquilo que foi o meu caminho dentro do clube. E a minha verdadeira passagem pelo clube surge através de convite de um professor universitário, e isto na época 2011-2012, para ser seu adjunto na equipa de iniciados do Campeonato Nacional. Foi um convite que muito me honrou, que muito me orgulhou, através do professor Hugo Folgado, que é atualmente o coordenador de curso de Ciências do Desporto e era na altura quem liderava a cadeira de futebol e o responsável pela especialização de treino de futebol da Universidade de Évora, e ele na época me convidou para ser o seu adjunto. Isto foi a minha primeira entrada no clube em 2011-2012. Após essa época entendi para aquilo que era as minhas necessidades enquanto treinador, de poder beber outro tipo de experiências, nomeadamente ao nível do futebol sénior. Fui adjunto em 2012-2013 em Santa Mar, do Ministério Manuel Bolezão, porque esta foi a minha época em que estava em especialização na Universidade de Évora, e entendi que este ano era importante poder ter uma oportunidade de trabalhar em futebol sénior, e o Ministério Manuel abriu mais portas para poder trabalhar com ele. E assim foi até à época de 2013-2014 no Elvas, em que se dá o término da relação do Ministério Emanuel com o Elvas Clube Alentejano de Esportes no Campeonato de Portugal Priu, e entra o Ministério Jorge Vicente, e que pretendia que trabalhasse com ele. E aí começa aí a minha ligação ao professor Jorge Vicente. A partir daí tive muitos anos a trabalhar com ele,
e com a entrada dele no Juventude de Évora em 2015, em 2014, 2015, surge também o meu regresso ao clube. Nessa altura, como treinador adjunto do professor Jorge Vicente e também como coordenador técnico da Escola de Futebol do clube, que época após época fui ganhando mais espaço dentro daquilo que era a coordenação desportiva do futebol de formação do clube, desde escola de futebol, para a escola de futebol e futebol 7, até que o último ano de coordenação tive a coordenação do futebol todo de formação. Portanto, foi um processo também de crescimento dentro do próprio clube, dentro de cada função, e também funções também aqui que recordo com algum orgulho da criação dos fóruns. Criámos 2 fóruns de treino onde tivemos 2 painéis de treinadores reconhecidos do ponto de vista nacional, e que marcou também muito aquilo que foi a minha passagem pelo clube enquanto coordenador técnico. Depois é aquilo que no meio e aqui no nosso contexto e no Distrito de Évora, todos se calhar que seguem o futebol conhecem, a partir de 2016, 2017, a partir de janeiro dessa época desportiva, o Mister Jorge Vicente sai em direção, entende que eu tinha a capacidade e que deveria dar continuidade ao trabalho que estava a ser efetuado, até porque tinha uma relação contratual com o clube, que estava em estágio profissional e não seria fácil de fazer o seu término naquela altura, e dou continuidade a esse trabalho, e depois é um trabalho normal de crescimento enquanto treinador, de desenvolvimento daquilo que é a minha ideia de jogo, daquilo que é o meu modelo de treino, e foi-o aprimorar ano após ano e época após época dessa nossa forma de estar no treino e de estar no jogo, criando aquilo que é as dinâmicas próprias da minha equipa técnica, e tem sido uma aprendizagem e um desenvolvimento constante que nós procuramos sempre potenciar e refletir época após época, e acreditamos que após este percurso todo somos hoje mais treinadores do que éramos ontem, certamente. É um caminho que se faz caminhando, passo a passo, e respeitando, obviamente, aquilo que foi o seu pedido para não abordarmos de uma forma mais tenue a sua saída do Juventude de Évora. É a vida de um treinador, é sempre aquele que está na corda bamba e é sempre o elo mais fraco quando as direções assim o entendem, mas deste percurso do Juventude há momentos a assinalar, há momentos que ficam também no seu currículo, seja a taça do Distrito de Évora, pela primeira vez na história do clube, que foi vencedor da taça em 2018, 2019. Deste percurso no Juventude, quais são os momentos que mais o marcaram? O que é que mais o orgulha neste percurso, em termos de conquistas, em termos de momentos que também fazem parte da sua memória mais recente? Olha, se eu lhe disser, o Paulo Carlos não acredita, mas lembro-me mais dos jogos que perdi do que aqueles que ganhei. E olho muito mais para aquilo que são os objetivos de processo, que nos vão ajudar depois, no final das épocas, a atingir os objetivos finais, do que propriamente para esses objetivos finais. Compreendo para quem é adepto que conta são títulos, e certamente que a taça de Nis Vital é um marco histórico no clube, mas eu olho para outros dados que são indicadores que suportam aquilo que é a nossa intervenção, como desde 2016, 2017 a equipa teve o melhor ataque do campeonato, o melhor gol à varagem. Em 2017, 2018, vencedor de Universidade de Évora, que para nós nos diz muito, diz-nos mais voltar a ser novamente o melhor ataque do campeonato e a segunda melhor defesa e, consequentemente, o melhor gol à varagem do campeonato. 2018, 2019, a época em que conquistamos a taça de Nis Vital e voltamos a ter o apuramento para a Taça de Portugal e, novamente, o melhor ataque da prova. E depois 2019, 2020, que para mim é um ano que, do ponto de vista daquilo que era o projeto, podemos assim dizer, desportivo da equipa sénior, que fosse melhorando ano após ano, questões de ordem logística, de ordem organizativa, estava a ser o melhor ano, em que a equipa estava primeira classificada, estava a subir divisão por aquilo que são as terminações do Covid, estava nas meias finais ainda a defender aquilo que tinha sido a conquista da Taça de Nis Vital, melhor ataque, melhor defesa do campeonato, melhor gol à varagem, e tínhamos vantagem sobre todos os adversários diretos em competição. Estava a ser um ano absolutamente fantástico, e são estes tipos de indicadores de processo
que a mim me deixa muito orgulhoso, que é sinónimo que o trabalho estava a ser conduzido da forma que nós acreditávamos em função daquilo que era a nossa ideia. Mas depois há outro barómetro para mim que não posso dissociar disto tudo, que é, na minha opinião, deixar o clube do ponto de vista técnico melhor, ou por outro lado, mais bem colocado do que ao que encontramos. Ou seja, há aqui um processo também em comum com o professor Jorge Vicente, melhoria daquilo que era o futebol de formação do clube, e com essa nossa intervenção, começando no professor Jorge Vicente e em outras pessoas muito válidas dentro do clube, melhorou-se muito o futebol de formação, quer em número, em quantidade e em qualidade do próprio processo do clube, e isso é algo que me deixa satisfeito daquilo que foi a minha passagem pelo clube e também aquilo que é o patamar sénior que a equipa hoje se encontra, que estava no campeonato distrital e neste momento está no campeonato nacional. Portanto, há uma premissa para mim que tento que no final dos ciclos em que cada clube que estou, que a minha intervenção possa ter contribuído para deixar o clube melhor do que aquilo que eu ia contar. E acho que do ponto de vista técnico foi conseguido. Não só eu, quando digo aqui, eu digo naquilo que foram todas as equipas técnicas que trabalharam comigo, todos os treinadores, todos os jogadores, porque no futebol ninguém ganha nem ninguém perde sozinho. É um desporto coletivo e eu só o entendo dessa forma. E estas para mim são aquelas as melhores vitórias, são estes ganhos do processo, e não tanto as subidas de divisão, nem tanto a taça de início e tal. Não, olho com algum orgulho, mas não, o que me satisfaz mesmo é percebermos que do ponto de vista do processo há pequenas conquistas que nos indicam que o caminho estava a ser construído de forma correta naquilo que é o nosso entendimento e a nossa perspectiva. Diga uma coisa, vive com mais intensidade uma derrota ou uma vitória? Derrota, sem qualquer sombra de dúvida, que me marca muito mais uma derrota do que uma vitória. Agora também o tempo me foi moldando nesta gestão de vitória e derrota, porque nem somos os melhores quando ganhamos, nem somos os piores quando perdemos. Não sou daqueles que diz que quando perdemos temos que trabalhar mais, porque se temos que trabalhar mais era sinal que quando estávamos a ganhar também não estávamos a trabalhar no nível pretendido. Agora olho muito para aquilo que é a derrota e a vitória, olho muito mais para o peso da derrota do ponto de vista reflexivo, do ponto de vista da melhoria, porque a carga emocional da vitória para o treinador é diferente e é menos nefasta, e é por aí que a carga da derrota para mim é muito maior. Agora, sabendo de antemão que a carga da vitória, ou por outro lado o indicador da vitória, não é o fiel, por outro lado não é o melhor indicador daquilo que é o processo. Ou seja, o facto de termos ganho não quer dizer que, do ponto de vista daquilo que é a nossa ideia de jogo e daquilo que é a nossa forma de jogar, que esteja tudo certo. Não é por aí que olhamos para o processo, mas de facto, e não fugindo à questão, a derrota a mim pessoalmente marca-me muito mais do que aquilo que é a vitória. A pergunta surgiu naturalmente porque lembra-se mais das derrotas do que das vitórias, ou seja, é uma pessoa que tenta a cada passo ser insaciável naquilo que é o seu trabalho, um compromisso que para si tem de ser forte, tem um forte compromisso com o seu trabalho de treinador. Sim, eu vivo muito para aquilo que é a minha tarefa enquanto treinador, esteja no ativo ou não. A procura de conhecimento que o Paulo há pouco referiu é um sinónimo disso. Estou em constante procura de atualização de conhecimentos. Não estando em formação, estou claramente em reflexão sobre aquilo que é a nossa prática, a analisar aquilo que é o nosso processo de treino, o que é que deve ser alterado, aquilo que é o exercício de treino para desaguar de um determinado tipo de comportamento coletivo da equipa. Estou constantemente a colocá-lo em causa de um ponto de vista de alteração, o que é que deve ser mudado, o que é que deve ser reajustado, e tenho uma preocupação muito grande porque acredito muito naquilo que é o processo de treino para atingirmos aquilo que são as nossas metas, que são vitórias. E nessa perspectiva ando constantemente numa busca insaciável pelo conhecimento, pela melhoria, porque só essa melhoria e esse conhecimento nos faz estar mais perto da vitória. Isso, como disse há pouco, se a derrota me marca muito mais do que a vitória, e o que eu quero é ter muito mais vitórias do que derrotas, e para isso temos que trabalhar e temos que controlar ao máximo aquilo que nós podemos controlar do ponto de vista do processo de treino, do ponto de vista do jogo. Do ponto de vista do jogo, aquilo que nós controlamos é a nossa equipa, portanto é investir tudo aquilo que conseguirmos no processo de treino, porque é aí que nós
conseguimos desenvolver a nossa equipa para que no jogo tenhamos o máximo de controle sobre aquilo que a nossa equipa faz perante o seu adversário. Tudo o resto nós não controlamos entre aspas aquilo que é o adversário, não controlamos aquilo que é a terceira equipa, que é a equipa da arbitragem, não controlamos o contexto envolvente ao jogo, que é os seus adeptos, portanto só temos uma forma de controlar o jogo de futebol, que é controlar aquilo que a nossa equipa faz em campo. E isso é possível, na minha opinião, através do processo de treino. E portanto, através do processo de treino, eu tenho que ir ao processo de treino e perceber de que forma é que eu posso evoluir dia após dia ao meu processo de treino, para que os meus jogadores, primeiro, estejam motivados, segundo, entendam a ideia como sendo deles, a comprem, entre aspas, e depois a operacionalizem dentro do campo, e que essa mesma ideia dê, acima de tudo, resultados desportivos, que são vitórias, e mais, que dê prazer a quem está de fora, porque para mim o jogo de futebol só faz sentido com adeptos. Quem está a dirigir tecnicamente uma equipa de futebol, eu olho muito para o fenómeno desta forma e acredito que os treinadores devem fazer. Quem vai ao campo de futebol tem que ter prazer naquilo que está a ver. E as minhas equipas e a minha ideia de jogo é muito direcionada para aí. Para o lado que é o processo ofensivo, querer controlar o jogo com a bola, querer desequilibrar, querer fazer gols. Não é por acaso que eu estava a falar aqui nestes dados de processo. Nós, por exemplo, este ano, quando terminou a nossa caminhada no Juventude Sport Clube, é um facto que tínhamos o pior ataque a par com o pior defesa a par com o Alstrel, mas éramos o segundo melhor ataque da série. Portanto, aqui é um indicador da nossa forma de olhar para o jogo, que é olhar para o jogo do ponto de vista ofensivo, ter uma ideia de jogo, uma abordagem arriscada, criar desequilíbrio adversário, à procura do golo, sempre proativos com bola. É assim que nós olhamos para o jogo e é assim que nós olhamos para o treino, porque acreditamos que a partir daí o futebol terá muito mais emoção, terá muito mais entretenimento e se calhar num jogo em que teremos 100 adeptos, já no próximo jogo já teremos 120 e consequentemente teremos muito mais apoio semana após semana, se a ideia de jogo for agradável, se for emotiva, se tiver oportunidades de golo e se for organizada. É este o jogo em que nós acreditamos, do ponto de vista geral, é esta a ideia que nós temos para as nossas equipas, porque acreditamos que o jogo passa muito por aqui e é nesta premissa que nós procuramos o máximo de conhecimento possível para potenciar esta nossa forma de jogar, esta ideia de jogo ao longo da semana e potenciar muito daquilo que é as características individuais dos nossos jogadores, porque só teremos um jogo coletivo superior, seja os nossos jogadores individualmente melhorarem com o processo de treino também. Fazendo agora a transição para o momento presente, que é um continuar daquilo que se passou o ano passado. O Juventude estava a ter uma grande época que foi abruptamente terminada em março de 2020, e pegando nesse raciocínio que estava a ter, porque no futebol ninguém ganha nem perde sozinho, há que haver aqui um conjunto de vontades coletivas, de esforços coletivos, em que a moldura exterior, que é feita dos adeptos, faz tanta falta. Como é que é ser treinador em tempos de Covid, onde nesta época, nomeadamente, não há público, o ruído do estádio, ouve-se qualquer sussurro de treinador, de jogador em todo o estádio, porque falta aquela moldura humana que dá aquele condimento fundamental ao futebol, que são os adeptos. Como é que é viver este tempo de Covid enquanto profissional de futebol sem adeptos? Olha, Paulo, na minha opinião e a opinião de muitos outros treinadores, é como estarmos a saborear qualquer tipo de alimento sem sal, ou qualquer refeição sem sal. Daí dizer-se que os adeptos também são o sal do futebol, é o tempero. É óbvio que, na minha opinião, isto é um impacto emocional naquilo que é a prestação dos jogadores, do ponto de vista emocional, do ponto de vista volitivo, indireto, ou seja, quando as coisas estão a correr menos bem e há o empurrar da massa associativa da equipa para a vitória, tudo isso, e não sei se estou a fazer-me entender, nestes tempos de pandemia é inexistente. Não, nós falamos nestes tempos de pandemia, estão as duas estruturas de cada equipa, está o estádio, está a equipa de arbitragem, as forças de segurança e os bombeiros, e o jogo acontece. Portanto, do ponto de vista emocional, e acontece desde a Primeira Liga até o Campeonato de Portugal, do ponto de vista volitivo, não conseguindo mensurar aquilo que é o impacto, eu acredito que é um impacto muito grande do ponto de vista emocional, mais concretamente em características volitivas naquilo que é a prestação dos atletas. E é por isso também, não só, mas também, na minha opinião, que nós, naquilo que é os campeonatos profissionais, nomeadamente as equipas grandes,
com maior frequência vemos-las a perder pontos em casa. Portanto, o fator casa a não ser tão preponderante como era entre outras épocas antes de termos o Covid-19. Portanto, é um impacto que não conseguimos quantificar, que existe e que retira aquilo que é o sol do futebol, que é os adeptos, que é a paixão, que é a emoção que transborda para lá fora das quatro linhas e que muitas das vezes são esses adeptos que conseguem colocar o sal e a pimenta dentro das quatro linhas quando por vezes o jogo está mais amorfo e de fora para dentro se consegue evitar um pouco mais do jogo. Agora é algo que é de estranhar, que esperamos muito sinceramente que esteja para terminar este afastamento dos adeptos àquilo que é a nossa cultura do jogo de futebol, que novos tempos possam surgir, que os estádios possam abrir, que as questões de segurança e sanitárias sejam respeitadas, mas que acredito e quero e faço votos que a breve possamos ter novamente os adeptos para junto dos clubes, porque é para eles que faz sentido, não só do ponto de vista da dinâmica dos próprios clubes, que é determinante para a sua sustentabilidade, não só social como financeira, ter as portas dos estádios abertas, mas eu acredito que será determinante mais do ponto de vista social esta reabertura de portas aos adeptos do que financeira, porque a mola real dos clubes são os seus adeptos, e com o afastamento certamente irá fazer com que os clubes tenham que ter determinado tipo de abordagens para voltar a captar muitos dos adeptos que se afastaram com estes confinamentos e que perderam a ligação com os clubes da terra, os clubes que têm uma ligação mais direta, e agora os clubes certamente deverão ter que ter um trabalho muito, muito desafiador a voltar a captar estas pessoas, a procurar que voltem a ter esta ligação com o clube da terra, porque é como disse, no meu entendimento, a grande mola real dos clubes são as pessoas, e portanto se houver clubes sem pessoas não faz muito sentido, ou por outro lado ou nenhum sentido, e é nesta perspectiva, nesta premissa, que eu acho que quanto antes o futebol deva voltar a abrir portas, deva poder abrir portas, sempre com responsabilidade social e sanitária, porque vai ser determinante para a continuidade dos próprios clubes, para o seu desenvolvimento, porque não podemos ter, porque o futebol é uma atividade como qualquer, estar fechada ou estar isolada do contacto direto. Acho que não podemos continuar por muito mais tempo. Agora também temos que perceber do ponto de vista sanitário, temos que procurar as melhores condições e assim que elas estejam reunidas, há que procurar abrir as portas e depois os próprios clubes terem uma visão para desenvolver um plano de ação para que vão continuar a captar as pessoas que possam ter ficado mais arredadas do contacto com os clubes. E como é que tem sido este confinamento para o João Guerra? Olha, tem sido tempo acima de tudo para a família. Há mais tempo para a família, que é muito importante e é o nosso pilar. Tempo para reciclagem de conhecimentos e fazer formações, de reflexão daquilo constante, diária, daquilo que é o nosso treino, como falei há pouco, e passa muito por aqui. Procurar estes momentos e tirar o máximo partido da família e, associado a isso, não descurar aquilo que é a procura de conhecimento e crescimento dia após dia, de competências, à espera da próxima oportunidade para podermos voltar ao treino e fazer aquilo que mais gostamos, que é treinar e que é jogar. E como é que têm sido esses treinos indoor com o seu filhote? Quem é que fica mais cansado? O pai ou o filho? Olha, o cansaço é mais do pai, né? Porque tem sido momentos prazerosos, muito, muito importante perceber e acompanhar o desenvolvimento dele de uma forma mais perto, porque estamos sem a saída para treinos e para jogo, larga-se a janela de contacto. Tem sido muito prazeroso e aproveitamos para fazer alguma estimulação motora nele, porque está já desenvolvido, já está bem crescido e parece-me que poderá ser uma atividade que ele possa vir a desenvolver, seja o futebol, mas acima de tudo são momentos sociais e de espairecer, por assim dizer, ao longo do dia, que nos fazem bem, não só a mim como a ele, e espero que possam dar continuidade
assim que tenha outro projeto que se possa dar continuidade também, não perdendo este tipo de oportunidades de ver crescer aquilo que são os nossos filhos, porque o tempo não volta para trás, e há momentos que são fundamentais no crescimento dos nossos filhos e que nós devemos estar presentes sempre que possível. Perdem-se umas coisas, ganham-se outras coisas, também elas importantes. João, o Juventude é a história que, pelo menos para já, terminou, porque as janelas e as portas ficam sempre abertas na vida de um treinador. Ainda assim, mesmo nesta época, o treinador João Guerra fez parte da equipa da semana, pelo menos por 2 ocasiões, pelo que vi na página do 00, logo na primeira jornada e na jornada de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Para si, o futebol é como o amor? É muito aquele certo que você certamente viu naquilo que foi uma das minhas publicações na rede social Facebook do livro do Pedro Henriques. É como amor, é claramente isso. Porque em determinados momentos dá-nos tudo, e noutros momentos parece que nos tira tudo, e há que saber viver o futebol, e eu vivo muito o futebol por aquilo que é aquele certo, é claramente como o amor, porque é paixão, é assim que olho para ele, e não consigo olhar para o futebol de outra maneira que não seja essa. E o que é que o futebol lhe significa para si, João? Olha, para mim o futebol é uma forma de viver, certamente não só para mim, mas para muita gente é difícil entender do ponto de vista profissional o propósito da vida sem o futebol, independentemente do nível competitivo onde estejamos. Porque eu costumo dizer à equipa técnica, não é o patamar competitivo onde nós estamos que faz de nós profissionais ou não. Aquilo que faz de nós mais ou menos profissionais é a dedicação que nós temos à causa, é o brilho, é a nossa organização, o nosso foco, o nosso comprometimento e a nossa competência. Isso para mim é o que faz de nós profissionais ou não aquilo que pagam pelo nosso trabalho, mas sim aquilo com que nós nos dedicamos perante ele. E eu, nesta perspectiva, do ponto de vista profissional, não consigo, nesta altura da minha vida, olhar para o futuro e para o caminho sem futebol. É muito difícil ter um horizonte profissional neste momento que não passe pelo futebol. Aliás, porque, como disse também há pouco, construí muito tudo daquilo que era a minha vida pessoal e académica em função do futebol. Agora, temos também ter aqui a consciência e a capacidade de perceber que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Para mim, em primeiro lugar, está e estará sempre a família. Agora, a seguir à família, é óbvio que estará certamente o futebol. E não concebo, como disse, olhar para o horizonte a curto prazo e não me ver a treinar. É muito por aí. O saber aprende-se com os mestres e com os livros, mais uma citação. João, quem foram para si, ou quem são para si, os seus mestres e as suas referências enquanto treinador? Olha, não gostando muito de particularizar, mas são estes momentos que nós temos agora, como este espaço que a RNM está a facultar para poder estar a interagir com o Paulo e dar-me a conhecer um pouco melhor a quem nos está a ouvir, que nós temos que falar, se calhar, naquelas que são as pessoas que, para mim, me marcaram muito. E quando falo, marcaram muito do ponto de vista do João treinador e do João homem. Porque eu não consigo dissociar o homem do treinador. Porque aquilo que são os valores humanos estão diretamente relacionados com aquilo que nós somos do ponto de vista técnico enquanto treinadores. Ou, por outro lado, nós, por mais bagagem técnica que nós tenhamos enquanto treinadores, se não tivermos uma base do ponto de vista daquilo que são os nossos valores humanos que suportem a nossa intervenção, certamente não teremos sucesso contínuo. E aqui, nestas duas premissas, queria aqui realçar aquilo que para mim foi o meu primeiro mentor no treino e no jogo, que é o professor Hugo Folgado, que certamente me fez de mim, ou despertou em mim, uma forma de olhar para o treino e para o jogo diferente do que aquela que tinha antes de chegar à universidade.
e depois não podia aqui deixar também de frisar o Ministério Manuel Valência, com quem privei algumas épocas, e mais recentemente, sem sombra de dúvidas, o professor Jorge Vicente e o professor Oscar Torres, mais o professor Jorge Vicente, com quem partilhei grande parte do meu percurso até o momento enquanto treinador, e certamente muitos ensinamentos bebi. Agora, não há pessoas iguais, não há treinadores iguais, temos maneiras de olhar para o jogo diferentes, mas há que deixar aqui e ressalvar aqui aqueles que para mim até o momento foram as pessoas que têm contribuído para aquilo que foi, ao que tem sido o meu crescimento enquanto treinador. Estamos a terminar a nossa conversa, que também tem sido gostosa, para perceber a pessoa que é o João Filipe Calado Guerra. João, já existem convites, projetos para o futuro? Poderá haver novidades brevemente? Nós neste momento estamos receptivos a todo o tipo de abordagem. Queremos, acima de tudo, um projeto, um clube que nos queira verdadeiramente, independentemente daquilo que são os níveis dos patamares. Queremos alguém que nos possa, ou que possa olhar para aquilo que são valores inegociáveis, que para nós são muito importantes, como valores humanos da sinceridade, da honestidade, da lealdade, da ambição, do trabalho, da transcendência. Queremos alguém que tenha a mesma forma de olhar para a vida, e queremos também, acima de tudo, ter condições do ponto de vista logísticas que nos possam fazer desenvolver o nosso trabalho com o maior brilho possível. Estamos abertos a qualquer tipo de indicação. Neste momento estamos só a auscultar aquilo que possam ser abordagens, mas nada de concreto até ao momento. João, quero-lhe desejar o melhor futuro possível, que um novo projeto surja e que lhe alimente os seus dias da forma como mais quer, e quero-lhe agradecer, obviamente, por ter estado connosco neste pedaço de tarde do domingo na bancada desportiva. Obrigado, Paulo. Queria novamente agradecer o convite ao Paulo, à RNA e ao programa Bancada Desportiva. Por último, deixar aqui votos de maiores felicidades para a rádio, para o Paulo e para o programa, e também votos de muita saúde para todos aqueles que nos estão a acompanhar, que fiquem em casa, que respeitem as determinações da Direção-Geral de Saúde, por muita saturação que possamos ter, porque se o fizermos agora, certamente o mais rápido possível estaremos novamente a viver o nosso dia-a-dia e a fazer aquilo que mais gostamos o mais rapidamente possível. Um abraço a todos e muita saúde. Um abraço, João Guerra, que esteve connosco nesta edição de 7 de março da Bancada Desportiva.